Critério da comparação. Vamos ver esse teorema aqui. Deixa eu colocar aqui na lousa. Ele é o teorema 1, critério da comparação. Critério da comparação. Ele diz o seguinte, vamos prestar atenção no enunciado. É um critériozinho para a gente saber se uma série converge ou diverge, mas sempre precisa de duas séries para comparar, né? Sejam somatória de AN e somatória de BN, séries de termos não negativos, tá? Então, uma primeira coisa que já está sendo dito aqui é que o AN maior ou igual que zero, né? Sejam AN maior ou igual que zero e BN maior ou igual que zero. E BN maior ou igual que zero. Tá? Aí ele diz o seguinte, beleza, se tiver aqui os termos não negativos, se existirem um número C maior que zero e um N0 pertencente às naturais, tais que a N menor ou igual que CBN, para N maior que N0, então a convergência de BN implica que converge o AN também. E a divergência do AN implica que diverge BN. Claro, porque se você tiver uma relação onde o AN é menor ou igual que o BN, mesmo que o BN esteja multiplicado por uma constante, quer dizer, você pode ter AN menor ou igual que 2BN ou que 3BN, tudo bem. Se a N for menor ou igual que um múltiplo de BN, que não precisa ser múltiplo inteiro, esse C aqui pode ser raiz de 2 ou π, né? A N menor ou igual que π vezes BN. Tudo bem. Aí o que acontece? Se você tacar somatório aqui, se você escrever aqui o símbolo de somatório aqui, símbolo de somatório aqui, você percebe que se essa série do lado de cá, mesmo com o C para fora, convergir, o C saindo do somatório, ela convergir, somatório de BN, o somatório de AN vai ficar esmagado por ela, menor ou igual que a somatória de BN que convergiu. Então o somatório de AN vai convergir também. Mas por outro lado, se o somatório de AN diverge, aí ele empurra para cima o somatório de BN que vai divergir também. Essa que é a ideia que eu imagino do teorema. Só uma ideia não rigorosa, uma ideia intuitiva do teorema, né? Então ele diz o seguinte, bom, se existe um C maior que zero e um N0 pertencente a naturais, tais que N maior que N0 implica que o AN, eu vou escrever a palavra, em vez de implica AN menor ou igual que C vezes BN, vírgula, então dois pontos. Aí você tem duas conclusões. Então, dois pontos. Você tem, primeira conclusão, a somatória de AN, somatória de BN converge, implica que a somatória de AN vai convergir também. Converge também. A outra conclusão é a seguinte. A outra conclusão é, se, por outro lado, a somatória de AN diverge, então a somatória de BN diverge também. Diverge também. Tá? Esse é o critério da comparação. Ele faz uma demonstração aqui que é a seguinte, olha só. Vamos prestar atenção nessa demonstração aqui. Sem perda de generalidade, podemos supor para todo N pertencente aos naturais. Quer dizer, se o negócio acontece para N maior que N0, que nem ele colocou aqui, e eu escrevi aqui na lousa também, quer dizer, o critério é mais, digamos assim, é mais camarada, né? Não precisa acontecer aquela desigualdade a N menor ou igual que CBN para todo N. Basta que ela aconteça a partir de um certo N0. Mas aí, ele, para fazer a demonstração, ele já fala assim, olha, sem perda de generalidade, vamos supor que acontece aquilo para todo N, para facilitar, né? Mas e se na prática acontecer só a partir de um N0? É como se você apagasse os primeiros termos do A1 até o AN0-1. Você apaga eles e considera a série começando no N0. Por quê?
Porque se convergir essa parte do N0 para frente, aquela soma dos finitos termos de 1 até N0 menos 1 não vai afetar na convergência ou na divergência. É apenas uma quantidade finita de termos que ficou para trás. Se o resto convergir, vai convergir somando eles também. Se o resto divergir, vai divergir somando eles também. Não vai fazer a menor diferença. Por isso que ele já ataca direto essa frase aqui, né? Sem perda de generalidade, podemos supor a n menor ou igual que CBn para todo n percentos naturais. E aí a gente considera as reduzidas, as somas parciais, Sn e Tn de AN e Bn, respectivamente. Então, vamos pensar o seguinte. Sem perda de generalidade, sem perda de generalidade, considere a n menor ou igual que CBn para todo n pertencente aos naturais. Beleza. Aí considera Sn e Tn, que são as somas parciais de AN e Bn, de somatório de AN e somatório de Bn. Então vai ficar assim: o Sn sejam, né? Sejam dois pontos. O Sn igual a A1 mais A2 até AN. E o Tn igual, aí o Tn é a soma parcial do somatório de Bn. Então ele vai ser B1 mais B2 mais reticências até Bn. Uma coisa que a gente nota aqui é o seguinte, elas são essas sequências Sn e An, as sequências das somas que são das somas parciais, né? Elas são sequências não decrescentes, né? Porque só são termos não negativos que estão sendo somados. Então não tem como elas decrescerem. Cada vez que você soma mais um termo, olha lá, ó, somatória de AN, sejam AN maior ou igual que zero e BN maior ou igual que zero. Então você está somando sempre termos maiores ou iguais que zero aqui. Então essas séries são não decrescentes. Seja tá, note que Sn e Tn são não decrescentes. São não decrescentes. Não decrescentes. Tá? Bom, aí o que acontece? Essas somas parciais de AN e BN, respectivamente, são sequências não decrescentes. Outra coisa, tem essa relação entre elas, Sn menor ou igual que CTn, pelo seguinte, além disso, né, se você escrever aqui Sn igual a 1 mais A2 mais reticência até AN, e você aplicar essa desigualdade aqui, que todos os ANs são menores ou iguais que cada N é menor ou igual que o C vezes Bn, então esse A1 aqui é menor ou igual que C vezes B1. O A2 é menor ou igual que C vezes B2. O reticências, o AN é menor ou igual que C vezes Bn. Então, colocando o C em evidência, isso aqui fica igual a C vezes B1 mais B2 mais até Bn. E esse B1 mais B2 até Bn é justamente o Tn. Então, isso aqui fica C vezes Tn. Então, juntando as duas pontas, você tem, então, né? Então, dessa forma, Sn é menor ou igual que C vezes Tn, ponto final. Aí, o que acontece? Olha só o que ele fala aqui. Vírgula, para todo n pertencente aos naturais, certo? Desculpa, eu tinha esquecido. Para todo n pertencente aos naturais. Ótimo. Aí aqui acontece o quê? Como o C é maior do que zero, quer dizer, você pode pegar uma desigualdade dessa aqui e passar o C para cá dividindo sem mudar a desigualdade, né? Porque se ele fosse negativo, aí você estaria dividindo por C dos dois lados, estaria multiplicando por 1 sobre C dos dois lados, que seria um número negativo, inverteria a desigualdade, mas como C é positivo, você pode passar ele para cá dividindo ou não. Então, C é maior que zero. Uma coisa que você nota é o seguinte, em primeiro lugar, né? Se a Tn for limitada, então a Sn é limitada.
Quer dizer, nós já vimos que elas são monótonas, porque elas são não decrescentes, né? Agora, se além de monótona a Tn for limitada, né? Se Tn for limitada, como ele está falando lá, e portanto convergente, e portanto convergente, porque já sabemos que ela é monótona, convergente, vírgula, pois é monótono. Só um comentário entre parênteses aqui meu, né? Monótono. E o que significa TN ser convergente? Significa que a série somatória de BN converge, quer dizer, ele está pegando bem esse caso aqui, quando ele fala que TN é limitado. Né? Aí o que vai acontecer? Quer dizer, se TN for limitada e, portanto, convergente, pois é monótono, então existe um K tal que Tn é menor. O que significa ela ser limitada? Existe um K tal que Tn menor ou igual que K. Então, existe um K pertencente a R, existe um K pertencente a R, tal que a Tn é menor ou igual que K, vírgula, para todo N pertencente aos naturais. Então, o que vai acontecer ali naquela desigualdade? Daí, a gente já tinha desigualdade, né? Sn menor ou igual que C vezes Tn. Como a Tn é menor ou igual que K, isso aqui vai ficar menor ou igual que C vezes K, que você pode chamar de um valor M. Não, M um valor K', sei lá, né? Ou seja, a Sn é menor ou igual que um K' pertencente a reais. Isto é, a Sn é limitada também. Sn vai ser limitada e, portanto, convergente, porque é monótono. É limitada, vírgula, e, portanto, convergente. E, portanto, também convergente, porque também é monótono. Então, acabou de perceber que aquele primeiro asterisco verde lá, e também convergente. Né? Conclusão. 2 pontos. A somatória de Bn convergir, que foi aquela Tn limitada, implica que a somatória de An converge também. Agora, com raciocínio análogo, a gente mostra aqui o segundo asterisco. O segundo asterisco é esse aqui, né? Deixa eu voltar lá para vocês verem. O que a gente acabou de fazer foi esse aqui. Somatória de Bn convergente implica a somatória de An convergente. Mas a somatória de An divergente implica a somatória de Bn divergente. Por quê? Se a gente parar para prestar atenção aqui, nós temos a desigualdade, né? Por outro lado, se a Sn é ilimitada, aí é o contrário de limitada, né? Ilimitada. Então, Tn, que é, se você passar aqui, ó, cadê a desigualdade que a gente tem aqui, a desigualdade? Essa aqui, né? Sn menor ou igual que Ctn. Você passa o C para o outro lado, vai ficar Tn maior ou igual que Sn dividido por C. Né? E Cn limitada, ela fica maior do que qualquer valor A vezes C, razão vezes C. Né? Então, isso aqui fica maior ou igual do que A vezes C dividido por C, que é igual a A. Tá? O que implica Tn também é ilimitada. Tn também ilimitada. O que isso quer dizer? Tn também ilimitada. Significa o seguinte, o que é o Sn ilimitado que eu falei primeiro? Significa que a somatória de An diverge. Conclusão, segundo asterisco. Se a somatória de An diverge, o que é esse somatória de An diverge? Significa isso aqui, Sn ilimitada. Isso implica que
O Tn também é ilimitado, então o que é o Tn? É a somatória de Bn. Então, somatória de Bn também diverge. Tá? Então, aí está demonstrado, a gente foi seguindo aí o raciocínio do Elon, né? Eu fui escrevendo com as minhas próprias palavras aqui na lousa, mas está feita aí a demonstração do critério da comparação. Agora, a gente vai gravar num vídeo separado o estudo desse exemplo aqui, que é interessantíssimo, que é o somatório de 1 sobre n elevado a r, quando r é maior do que 1. Né? Depois ele vai também comentar o caso R menor do que 1, mas ele vai fazer primeiro R maior do que 1. O caso R igual a 1 seria só o somatório de 1 sobre n, já foi visto na aula passada, é a série harmônica. A série harmônica é 1 sobre n, que seria aqui o R igual a 1. E a gente já provou no exemplo 4 que ela é divergente, provamos por absurdo aqui. Tá? E depois no exercício vamos fazer outra demonstração. Mas aqui ele vai discutir um caso mais geral, que seria 1 sobre n elevado a r, quando r é maior do que 1. Quer dizer, ele vai expandir aqui a discussão da série harmônica, para o caso 1 sobre n elevado a r. Tá? Só que isso a gente vai... Vamos interromper aqui esse videozinho.